Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar essa obra aqui, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall. Ele sistematiza bem a ideia central dele, né, que é o que é ser um sujeito contemporâneo, ter uma identidade neste mundo de hoje, que a gente chama de pós-modernidade. Uma característica da pós-modernidade, eu sempre falo por aqui, é a fragmentação, né? E essa fragmentação resulta no quê? Numa complexidade, porque a gente tem que lidar com mais coisas diminutas, a gente tem que lidar com situações, coisas atomizadas, e fica um pouco mais complexo, não só pela variedade, mas a gente tem que articular, né? Aprender, conhecer, construir conhecimento numa realidade como essa, atomizada e plural, requer muito mais da gente, porque a gente vai ter que fazer mais ligações sinápticas, né? A gente constrói conhecimento por conta dessas ligações que o cérebro faz. Se tem mais coisa para considerar, mais trabalho a gente vai ter para conhecer. E aí ele começa falando que a nossa identidade cultural ela é fragmentada e descentrada. E ele explica todo o percurso histórico, né, claro que de maneira bem resumida, que causou essa fragmentação. Então ele divide o sujeito em três tipos, três momentos talvez. E olha, eu já logo digo, ele não fala no texto, mas a minha percepção é que, apesar de ter três tipos, é o sujeito do iluminismo, sociológico e pós-moderno, o fato de a gente estar na pós-modernidade não quer dizer que esses outros tipos, esses outros sujeitos estejam totalmente superados. Então a gente percebe facetas nossas e do outro também, que são características de um sujeito sociológico ou iluminista. Na verdade, assim, essa questão não é linear. Como eu falei, gente, o pós-moderno lida com essas coisas todas, né? Então, com essa diversidade de coisas para considerar. Então, como é o sujeito do iluminismo? É o indivíduo centrado, pautado pela razão, né? Porque aí a gente tem que pensar naquele sujeito que começou a ser constituído, o sujeito assim, do ponto de vista do imaginário, que começou a ser constituído ali com o Renascimento. A gente está falando do século XV, século XVI, em que a razão, o método científico, a ciência, começou a pautar também, a ajudar a fundamentar, estruturar o indivíduo. Fiz aqui um resuminho, aqui minha colinha, para não tentativa de evitar que esse vídeo fique muito longo. Então, eu resumi aqui, ó. Sujeito do iluminismo é individualista, centrado, unificado, dotado de capacidade da razão. Sujeito sociológico, formado na relação com outras pessoas, consciente da não autonomia e da não autossuficiência. É aquele sujeito que percebe que ele é o que é por conta do outro, né? Ele se identifica e se constrói a partir do outro. Ou seja, para ele ser bom, ele se compara com alguém que é mau e vice-versa. Para ele ser magro, ele se compara com alguém que não é magro. Para ele ser justo, ele se compara com alguém que não é justo. Então, o que a gente é e o que a gente não é, depende do outro. Então, não é só nessa perspectiva de a gente depende do outro, porque é a ideia que o outro faz da gente. Não. A ideia que a gente faz da gente também está determinada pelo outro, por ele ser o que é e como é. E o sujeito pós-moderno? Composto de várias identidades, algumas contraditórias e não resolvidas. Identidade é um sujeito sem identidade fixa, essencial ou permanente. Ou seja, é um sujeito com uma identidade em trânsito. Por quê? Por conta dessa situação toda que eu expliquei, que é o nosso contexto contemporâneo pós-moderno de fragmentos, pluralidade. Ele comenta aqui, ele aponta alguns momentos históricos que propiciaram o nascimento e a morte desse sujeito moderno. Depois ele também vai pontuar algumas características de contexto que pontuaram o sujeito sociológico. Então, o sujeito moderno, o que aconteceu para esse sujeito moderno ser como era? Ele parte do Raymond Williams. O primeiro dele é o protestantismo e a reforma, né? Contra a reforma, tudo aquele lance ali que aconteceu no século XV. Aquela ruptura com a Igreja Católica. E ele fala que
A reforma e o protestantismo libertaram a consciência individual das instituições religiosas e expuseram os indivíduos aos olhos dos seus. Ou seja, ele está falando de uma situação em que a igreja, ela não vai ser mais a mediadora do texto sagrado, do texto religioso, que é a Bíblia, por exemplo. Ele está falando aqui de uma relação que o sujeito está em contato direto com a obra sagrada, a Bíblia, né? O protestantismo prega essa leitura da Bíblia e tal. E aí a consciência que é despertada, desenvolvida, é a do próprio sujeito, não é mais da instituição religiosa. Porque vocês sabem tão bem quanto eu, né? Se vocês são assinantes, gostam desse canal, vocês gostam de leitura. Vocês sabem tão bem quanto eu que a nossa relação direta com o texto nos faz viajar, nos faz refletir de uma maneira muito diferente. Uma coisa é a gente ler algo, outra coisa é a gente escutar algo. São processos diferentes que acontecem dentro da nossa cabeça. A segunda coisa foi Descartes, quando ele coloca o sujeito, o indivíduo, no centro da mente, exaltando sua capacidade de pensar e raciocinar. Quando ele fala, penso, logo existo, pra gente, hoje, isso pode parecer banal, mas pra época não era. A gente tá falando aqui de uma sociedade, de uma Europa, que estava saindo dessa situação de ter tudo pontuado pela igreja. Tudo que era pensado a partir de uma instituição religiosa. As pessoas não deixaram de ser religiosas, só que o relacionamento dela com as escrituras e com as instituições religiosas é que mudou. Aí o Descartes também, com todo o seu interesse científico e racional, coloca o sujeito como senhor de seus pensamentos, né? Penso, logo existo. Então, uma coisa como consequência da outra. Então, assim, é uma frase de efeito hoje em dia, a gente não parou para pensar nela, mas para o momento em que ela foi dita, em que ela foi proferida, causou muito impacto, porque naquele momento as pessoas não tinham essa realidade, né? A sociedade tinha outra dinâmica de funcionamento, de comportamento. Um outro momento, outra pessoa importante foi o John Locke, que fala que o indivíduo é soberano. John Locke é um dos grandes liberais, a gente sabe, um dos grandes liberais ali, a gente está no momento pré-modernista, mas ele era um daqueles grandes burgueses que defendiam, escreviam, né, e reivindicavam liberdade. E a liberdade, a gente descobriu depois que não é uma liberdade para o sujeito, e sim para o sujeito burguês, ou seja, não era todo mundo. Era aquele embate com a nobreza que a gente viu que deu no que deu depois, Revolução Francesa e tudo mais. Uma declaração de potência, na verdade, né? Então a gente está aqui já com um sujeito que está se libertando de suas amarras, de ser tutelado pela igreja, um indivíduo que já se percebe um ser pensante e soberano. O quarto fato é do Adam Smith, que defende o empreendedorismo, né? Que o indivíduo, ele é um empreendedor. O Adam Smith é aquele que a gente sabe defende o liberalismo econômico, laissez-faire, laissez-passer. Então, assim, o Estado tem que deixar o comércio se regular sozinho, sem interferência, aquelas coisas. Então, a gente está aqui naquela ideia do liberalismo. Vocês percebem que a gente está aqui num contexto em que a modernidade está sendo gestada. E aí a gente está falando do sujeito moderno. Então a gente está percebendo aqui pensamentos que ajudaram a formar esse sujeito moderno. Depois ele fala do Marx. E aí o Marx já é mais para uma linha de cidadania, de situação de proletariado. Então assim, o cidadão individual tornou-se enredado nas maquinarias burocráticas e administrativas do Estado moderno. Como eu falei, já a situação do proletariado, aqui a gente já está no momento em que a burguesia já tinha conquistado bastante coisa, né? Inclusive poder político, e também já tinha se revelado, né? Virando as costas para os pobres. E aí ele aponta também dois eventos que corroboraram esses fundamentos. A biologia darwiniana, que continuou com dualismo, mas não é aquele dualismo cartesiano. Aqui a gente tem a razão, que é dada pela natureza, né? Penso, logo existo, retomando o Descartes, mas aí que o Darwin, qual é a contribuição do Darwin? Ele fala que a mente é resultado de um desenvolvimento do cérebro, né? Então, está tratando nossa capacidade cognitiva, cerebral,
do ponto de vista fisiológico. Por quê? Porque a gente sabe, ele estudou, né, a evolução das espécies. Então, essa é uma inovação também. E a outra questão, né, o segundo evento, as novas ciências sociais. E aquele dualismo cartesiano resulta em psicologia, né? A gente estava falando de novas ciências e várias outras ciências que surgiram ali pensando no século XIX. Então, esses foram os fatos, os eventos que ajudaram a formar o sujeito moderno. E como eu falei para vocês, a gente ainda reconhece um pouco dessas características ainda hoje. É por isso que eu falei, não está superado, né? O fato de você ter sujeitos pautados, fundamentados por momentos históricos bem remotos, não quer dizer que a gente superou tudo isso, que isso já não faz parte da nossa realidade. Só quer dizer que, para além disso, há outras coisas. Há outras coisas como o descentramento do sujeito, né? Ele estava falando de nascimento e morte. Até agora eu apresentei fatos que contribuíram para o nascimento, agora para a morte. É todo um processo de descentração do sujeito e aí também a gente já começa a perceber a concepção do sujeito sociológico. A gente está no momento em que todas as teorias, todos os pensamentos que colocavam o sujeito no centro de tudo, numa perspectiva bem renascentista mesmo, isso vai caindo por terra. O homem não é bem o centro mais, né? Então, vamos lá. E aí ele repete. O Marx, ele ajudou a construir o sujeito, mas também ajudou a pensar na descentração do sujeito. Porque com o Marx, o que a gente aprende? Que os homens fazem a história a partir das condições que lhes são dadas. Ou seja, que indivíduo soberano é esse lá, como Locke dizia? Como ele é soberano se tem ali, por exemplo, né, já que a gente está falando de Marx, sujeitos ali sendo explorados numa relação injusta de trabalho. Que soberania é essa? Soberania de quem? Dos burgueses, né? Mas e quem não era burguês? Quem estava naquela condição de ser explorado? Então, assim, um é burguês, outro é explorado. Ok, essa é a condição de cada um. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado aqui para não achar que Marx era determinista. O Marx não era determinista, tanto é que ele propunha uma revolução, né? Se ele fosse determinista, ele ia falar isso e ponto. As condições lhe são dadas e ponto. Não há nada para fazer mais, não é possível mudar mais nada, pronto e acabou. Não é isso, a gente sabe que não é isso. O segundo fato, a segunda pessoa responsável pela descentração. E qual é o segundo fato aqui? Responsável pela descentração do sujeito. A gente tem Freud dizendo que nossa identidade e nossa sexualidade são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos diferentes da razão. Então, de novo, entra em conflito com o que Descartes havia colocado lá. E a gente discorda totalmente de Descartes? Não discorda, é aquilo que eu falei. Uma coisa não substitui a outra. É que há mais coisas também. Freud está falando o quê? Bom, nós temos algo em nós, que é o inconsciente, que a gente nem tem acesso, muito do que a gente é, do que a gente sente, é determinado pelo nosso inconsciente, algo que a gente não acessa. Então, assim, a gente não é tão senhor de si, não é tão soberano, não é tão racional quanto a gente pensava. Terceiro fato, Saussure, que é aquele linguista, diz que a língua é um sistema social, não é um sistema individual. Ela preexiste a nós. Então, assim, pense que a língua, a comunicação, é um dos principais meios pelo qual a gente expressa a nossa racionalidade. Só que a nossa língua, a nossa expressão de racionalidade, ela não é determinada por nós. Ela é dada por um contexto sócio-histórico. E vários outros pensadores, em relação a qualquer outra coisa, começaram a fazer esse movimento. Olha, a gente é o que é porque a gente está inserido num contexto. Tá vendo como é que o outro que determina o que a gente é? Tá vendo como vai nascendo este sujeito sociológico? Quarto fato, Foucault. Aí o que Foucault fala? Que o poder disciplinar, primeiramente, se preocupa com a regulação, a vigilância e o governo da espécie humana ou de populações inteiras. E, em segundo lugar, o poder disciplinar se preocupa com o indivíduo e com o corpo. Então, assim, esse poder disciplinar é para regular a coletividade. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem o indivíduo. Então, assim, mais um colocando o indivíduo como parte de um todo, como um ser social, que não é tão magnânimo assim, que se banca sozinho, que não precisa de mais nada.
E o quinto impacto que provoca a descentração do sujeito ele fala do feminismo. O impacto do feminismo, né, de toda aquela reivindicação das mulheres por melhores condições. No outro momento, ele começa a falar da nossa identidade nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que explica o seu poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade. Aí ele fala assim, a identidade nacional é uma comunidade imaginada. A etnia é o termo que utilizamos para nos referirmos às características culturais, língua, religião, costume, tradições, sentimento de lugar, que são partilhadas por um povo. As nações modernas são todas híbridos culturais. Ou seja, não há pureza, não há essa questão de eugenia, não há uma identidade nacional. Por quê? Porque os povos são formados por hibridismo, por mescla, por mestiçagem. Né? Aí ele fala assim, a raça é uma categoria discursiva e não uma categoria biológica. E a identidade pós-moderna? Então, assim, eu já falei de fatos que construíram e desconstruíram o sujeito moderno. Na desconstrução, a gente já vê ali surgir o sujeito sociológico. E aí ele pontua algumas coisas que a gente começa até a ficar um pouco triste, sabe? Ele fala assim, os fluxos culturais entre as nações e o consumismo global criam possibilidades de, entre aspas, identidades compartilhadas. Como, entre aspas, consumidores para os mesmos bens, entre aspas, clientes, para os mesmos serviços, entre aspas, públicos, para as mesmas mensagens e imagens, entre pessoas que estão bastante distantes umas das outras no tempo e no espaço. Então, a gente pode pensar até numa identidade virtual. Agora, nesse contexto de pandemia, isso fica mais evidente ainda, né? Ele está falando de uma identidade formada pelo consumo e também de uma identidade virtual. Sem usar essa palavra virtual. Ele fala assim, foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como sonho, e aí é importante, hein? Seja como realidade, seja como sonho. O que ele está dizendo? Seja como fato, né, aqueles que têm realmente capacidade econômica para consumir, seja para aqueles que não têm esse poder aquisitivo, que não têm uma capacidade econômica para consumir, mas sonha em consumir. Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que contribuiu para esse efeito de, entre aspas, supermercado cultural. Então, assim, a gente, para se definir, a gente precisa consumir. Então, de repente, eu uso a marca X ou Y para eu formar uma identidade. Ou não uso, rejeito o uso de logo de marca, e essa rejeição também ajuda a formar uma identidade, né? Então, quem está dentro do consumo, quem está fora dele. Mas não importa, é o consumo que está pautando ali. Seja estar dentro, seja estar fora. O consumo é a referência. Mas aí, pra gente não se matar, né? Pensando no indivíduo contemporâneo, ou seja, pensando em nós, na nossa identidade cultural do hoje, ele apresenta 3 contratendências. Embora seja isso, tenha um consumismo, tenha toda essa questão de identidade nacional que é imaginada, não é real, embora tenha todas essas coisas, apesar dessa situação toda, a gente tem contratendências que dificultam a realização de maneira totalitária dessas coisas que a gente está falando. A primeira que ele apresenta é, ao lado da tendência em direção à homogeneização global, né, dada pela globalização, de homogeneizar, pasteurizar tudo, há também uma fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da alteridade. Ora, a gente está no contexto de valorizar a diversidade. Então, assim, por um lado, a gente tem a globalização, essa homogeneização, essa assimilação. Por outro, a gente também tem o elogio à diferença, à diversidade. Então, o que ele fala? Que o global, ele não substitui o local. Na verdade, a gente tem que pensar global e local. É aquilo que eu falei para vocês. Não há uma ideia de substituição, há a ideia de isso é aquilo, não é mais isso ou aquilo. E este fato de ser isso é aquilo faz com que surjam
novas identidades, né? Uma diversidade ainda maior. Eu percebo que a coisa vai fugindo do controle. É mais provável que ela vá produzir simultaneamente novas identificações globais e novas identificações locais. Vai ficando cada vez mais plural. A segunda contratendência. A globalização é muito desigualmente distribuída ao redor do globo, entre regiões e entre diferentes estratos da população dentro das regiões. Ou seja, a gente fala que tá todo mundo fazendo isso, todo mundo fazendo aquilo, todo mundo quem cara pálida. Ou seja, a gente pode pensar que num país só, principalmente um país grande como o Brasil, a gente tem várias realidades. E se a gente pensar de maneira bem criteriosa, a gente também chega à conclusão que não existe totalitarismo a rigor. Nada impacta a todos de maneira totalitária. Mesmo coisas exequíveis, concretas e práticas, mesmo questões ideológicas. Então, assim, se a gente for pensar em governos totalitários, sempre havia os dissidentes, não havia sempre, né? Mesmo porque quem eles iam punir se não houvesse dissidentes, não é mesmo? Então, sempre havia, não tem nada que haja 100% de adesão, 100% de impacto negativo ou positivo. E a terceira contratendência é a questão de se saber o que é mais afetado por ela. Ela que é a globalização. Uma vez que a direção do fluxo é desequilibrada. Ou seja, umas pessoas são mais impactadas que outras. Sempre há uma relação desigual, porque as pessoas são diferentes. A busca da homogeneização, ela sempre vai fracassar em alguma medida. Ela vai ter mais êxito em determinado contexto e menos em outro. E ainda assim, no contexto em que ela tiver muito êxito, não vai impactar as pessoas da mesma maneira. É aquilo que eu falei, não há totalitarismo a rigor, né? Sempre há pessoas que vão recusar, sempre há pessoas que vão criticar, pessoas que vão duvidar, e vai ter aquelas pessoas que vão aderir no ato, né? Sem grande esforço da outra parte. Eu vou ler aqui o que ele fala no finzinho. Como conclusão provisória, parece então que a globalização tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e, entre aspas, fechadas, de uma cultura nacional. Ela tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas, menos fixas, unificadas ou transhistóricas. Em linha geral, o que ele fala? Nossa identidade pós-moderna, ela é híbrida. Ela é plural e ela é intercultural, digamos. Não é uma identidade cultural, talvez seja intercultural. Isso tem a ver com o contexto pós-moderno no qual estamos imergidos, que é esse contexto de fragmentos. Fragmento de notícia, fragmento de tempo que a gente dá ao outro, fragmento de leitura, fragmento, um excesso de exposição, impacto de excesso de informação, excesso de estímulo de modo geral, faz com que a gente viva de maneira muito fragmentada. Isso faz com que a gente também seja multifacetado. E o que ajuda a gente a ser multifacetado é a velocidade como as coisas mudam, né? Então, assim, a nossa identidade hoje pode ser assim. Daqui a pouco acaba a pandemia, a gente pode se tornar um outro sujeito, né? Por conta de outras influências, de um outro contexto. E por aí vai. A gente está no contexto de fragmentação, mas de diversidade também. Obrigada por assistirem. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais do Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos. Tchau, tchau.